pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Recebe essa vida com palmas bem alegres. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará em tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-me-eis abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Quem vai ajudar a obra do Senhor, diga graças a Deus. Amém. Que bênção. Então vamos ajudar, né? Ô glória! Vamos apresentar o que você tem aí de coração para ajudar na obra do Senhor. Jesus é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Pai, é no nome de Jesus que apresenta a Ti, Pai, apresentando o Senhor a nossa oferta. Pai, a ceia está sendo entregue de coração. Que Sua obra se realize sobre nossa vida desde agora e para todo sempre.
Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 7, versículo 17 a seguir. Aleluia, Deus. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 17. Glória a Deus, bendito seja Deus, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor, o nome que é sobre todos os nomes. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 17. Podemos ler? Jesus é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Gênesis, capítulo de número 7, versículo 17. Disse assim: e esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave, como de gado, de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, 5 meses, né? Pode assentar, irmãos, no nome de Jesus. Desocupa as mãos. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Irmãos, eu entendo agora o porquê Moisés, além de escrever este livro, ele fez aquele hino dos Salmos, os Salmos 91, porque sabemos que o livro de Salmos é livro de cântico. Salmos é igual a harpa, ele é cantado, os Salmos é cantado. Aqui nós vemos como Moisés ele meditou nisso. Então ele cantou o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aleluia, Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele tirou este hino nos Salmos por intermédio disso aqui. Quando Deus estava decidido a acabar com todo o ser vivente sobre a face da terra, Deus preservou uma família, porque viu ali justiça, viu ali temor. Mas o que Deus fez?
mandou que eles construíssem um esconderijo. Quando eles entraram no esconderijo do Altíssimo, que é a arca, veio toda aquela tempestade, as águas, mas os que Deus escolheu estavam escondidos. Um dos salmos que eu gosto muito de cantar é o Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia, Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, atentai-vos, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Oh, glória! Aí nós vemos, Aleluia, Deus. que as águas começaram a se juntar. É uma coisa tremenda, irmãos, a proteção de Deus na vida daqueles que os temem. Quando surgem qualquer coisa de ruim, aquela ventania, aquela tempestade sobre nós, se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, Deus faz com que aquele mal passe por debaixo de nós, mas nós, diante de Deus, nós vamos flutuar. Deus mandou o dilúvio, a família que estava protegida pelo Senhor. As águas bateram, vieram forte, mas aquela família estava protegida e fizeram com que, de acordo do aumento da água, a arca começou a se levantar. Olha que coisa tremenda. A proteção de Deus na vida do ser humano. Irmãos, quando temos a proteção de Deus, tudo aquilo de mal, de ruim que vem contra a gente, Deus faz com que nós venhamos a flutuar e aquilo passa por baixo. Quando as águas foram aumentando, a arca foi se levantando. Irmãos, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Calcula. Aleluia, Deus. O nível da água que subiu. Todos os altos montes que havia sobre a face da terra, eles foram cobertos. E olha aqui, 15 côvados, ou seja, mais de 7 metros, a água subiu sobre o monte mais alto sobre a face da terra. Ninguém sobreviveu, irmãos. Somente os que estavam na arca. Eu digo no esconderijo do Altíssimo, porque Deus escondeu eles. Glória a Deus. Aleluia. Deus enviou a tempestade, Deus enviou o dilúvio, mas aqueles que Deus escolheu ficaram escondidos, foram livres. E é isso que Deus faz com a gente. Por isso é importante estarmos na presença de Deus. Por isso é importante procurarmos fazer algo com Deus.
Porque, irmãos, de tudo Deus nos livra. De tudo. Moisés, ele inspirado por Deus, ele escreveu este livro, o livro de Gênesis, escrito por Moisés. Ele escreveu 5 livros. E cada coisa que a gente vê, de fato, que aconteceu, um dos primeiros milagres, uma das primeiras obras de Deus foi esta. A obra de Deus para defender uma família que servia a Ele. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor, o nome que é sobre todos os nomes. Por isso que escrito está que Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele nos sustenta, porque vemos aqui que expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras, todo réptil que se rola sobre a terra, e todo homem, porque morreu todo mundo, somente sobreviveu os que estavam dentro da arca. Glória a Deus. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a árvore dos céus. Foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Eu glorifico sempre o nome do Senhor quando eu vejo a obra, o trabalho do Senhor, a realização de Deus sobre a face desta terra. Quando eu vejo o agir de Deus, o agir de Deus sempre é lindo. São tantas maravilhas que a gente contempla na presença de Deus, coisa tremenda. Há muitas pessoas com doenças incuráveis que chegam da presença de Deus, são curados. Pessoas que estavam com vontade, ânsia de morrer, foram libertas. Pessoas oprimidas. Irmãos, tudo é possível ao que crer. Basta crer, porque Deus, Ele sempre está com as mãos estendidas. Deus sempre nos abençoa. Deus sempre, irmãos, está sempre conosco, para que nós possamos estar com alegria no coração, para que nós possamos estar sempre sobre a sua proteção. Por isso Moisés, ele narrando este fato, ele já ciente do que aconteceu, ele disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Veja o que aconteceu. Quantos morreram no dilúvio? Mas os que habitaram no esconderijo do Altíssimo, aquela família que preservou, que Deus preservou, prevaleceram. E olha aqui, as águas permaneceram sobre a face da terra 150 dias. Interessante. 5 meses. Aqui nós vemos o quão Deus é maravilhoso. O quão Deus, Ele batalha por aqueles que o amam, aqueles que o temem. E Ele livra e guarda de todo mal. Me lembro uma vez quando Jesus estava chegando até Jerusalém. Ele chorou. Jesus chorou. E Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós me rejeitaste. Pois agora vós ficará deserta, até em que digais: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando a gente rejeita algo de Deus, nós estamos rejeitando o favor dele, porque só Ele pode nos livrar.
Deus ele é bom o tempo todo. Eu sempre onde estou glorifico a Deus e agradeço ao Senhor por tudo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda aceitação. A bondade de Deus sobre nossa vida é a nossa proteção. E a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque nós fizemos segundo a misericórdia do Senhor sobre a face desta terra. Dias ruins surgirão, mas os que estiverem escondidos no esconderijo do Altíssimo irá flutuar, para que o mal venha passar por baixo, porque nunca o que serve a Deus fica por baixo do mal, em hipótese alguma, porque Deus não permite. Quando Deus cuida, Ele cuida. O zelo de Deus por nós é imenso. A graça de Deus sobre nós é imensa. A força que o Espírito de Deus nos concede para vencermos lutas, provações, é imensa. Aleluia, Deus. Irmãos, Deus, Ele sempre nos abre uma porta de escape. Me lembro que quando Israel estiver para ser atacada, sitiada, que o povo vai tentar se escapar, mas o homem iníquo, com todas as demais nações, for atacar Israel. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus descerá juntamente com a igreja, porque a igreja, ela vai participar do julgamento, mas não vai ser julgada. A igreja não. Aqueles que estão salvos vão participar do julgamento, mas não vão ser julgados. Jesus vai descer com a igreja e vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte vai se fender, vai dividir em duas partes, e o povo vai escapar. Daí o Senhor Jesus vai ficar frente a frente com o anticristo, o homem da iniquidade. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus vai fazer só isso, ó. E com o sopro da sua boca, Ele vai destruir o inimigo. Aleluia, Deus. Eu fico a meditar nas maravilhas que aconteceram e na que há de acontecer para aquele que teme a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é coisa tão tremenda e maravilhosa nós temos a plena confiança em Cristo Jesus, pelo trabalho que Ele fez sobre a face desta terra, pela luta que Ele teve, a honra que Ele nos concedeu de ser livre, porque disseis e conhecereis a verdade vos libertará. Então todos aqueles que conhecem o Evangelho são livres. Muitos ainda rejeitam estar perante o Senhor, muitos rejeitam fazer a obra do Senhor, muitos rejeitam, muitos não querem correr atrás, estar na presença de Deus, porque o mundo está numa situação que só Jesus para ter misericórdia. A gente vê muita violência, a gente vê um povo desanimado, a gente vê um povo sem estrutura para enfrentar uma luta e provação. A cada lugar que a gente vai, é pedidos e pedidos de oração, mas as pessoas não querem chegar até Cristo. Querem a oração, mas não querem chegar até Cristo. Quer ter a solução do problema solucionado, mas não quer chegar até Cristo. Mas veja bem,
Jesus disse o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor está com os braços abertos e aceita todos aqueles que vêm até Ele. Glória a Deus. Quando Deus colocou um propósito de salvar Noé, porque Ele olhou para Noé e viu que ele era um homem justo, temente, um homem esforçado, se desviava do mal e temente a Deus. Aí Deus gostou da atitude de Noé, viu que ele não se misturava com os idólatras, com os homens violentos, com os homens sanguinários, com os homens que blasfemavam, pessoas de mau caráter, digamos assim. Deus olhou e viu que Noé era diferente. Então, além de Noé, por amor a Noé, Deus propôs em salvar ele e toda a sua família. Mas para isso foi preciso Noé construir um esconderijo para esconder do mal que estaria para vir. Hoje, o esconderijo que Deus nos oferece são as igrejas. Porque se a gente congrega, se a gente pertence a uma denominação, ali nós estamos sob o esconderijo do Altíssimo. Todo mal que sobrevém, quando a gente está firme no Senhor, na igreja, em comunhão com Cristo Jesus e com a igreja, nós recebemos do Senhor todo o livramento do mal que há de sobrevir, irmãos. Mas é necessário estarmos na presença de Deus, porque servir a Deus é bom. Servir a Deus é maravilhoso. Eu sempre digo, irmãos, que Deus, Ele sempre é o nosso refúgio, fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Deus é bom o tempo todo, está disposto a nos ajudar, está disposto a estar com a gente, está disposto a salvar aquele que chegar até Ele, porque escrito está: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Jesus disse: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. As maravilhas de Deus são tantas, mas muitos rejeitam esta maravilha. Às vezes a gente fica até triste por pregar por uma pessoa, por fazer uma obra de evangelismo, e muitos recusar. Irmãos, a mortandade está imensa sobre a face da terra, há muito derramamento de sangue. Se nós não estivermos com a proteção de Deus, tem muitos que têm até medo de sair de casa e não voltar mais. A violência está demais. Mas eu sempre digo: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permaneça para sempre. Que Deus abençoe todos nós, e o Espírito de Deus para melhorar cada coração. Oração da fé. Amanhã às 19h30 estaremos aqui numa oração de 1 hora no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, quero agradecer ao Senhor essa oportunidade, todos os que estão presentes, que Tua graça e Tua paz esteja sobre nós. Deus, nós estamos sob a proteção do Senhor, porque o Senhor é tudo por nós. Que neste momento, ó Pai, eu apresento todos diante do Senhor, desde agora e para tudo sempre. Amém. E graças a Deus. Com as mãos bem altas, bem alegre, bem contente, diga: A paz do Senhor Jesus, a a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.